Gaudet Mater Ecclesia. Vimos no bloco anterior a natureza do concílio e quais foram seus impactos na vida da Igreja. Nesse bloco, nós queremos conhecer o contexto histórico que antecedia o Vaticano II, tanto na Igreja como na sociedade. Iremos analisar a surpresa de sua convocação por João 23. Iremos conhecer a dinâmica e o dia a dia do concílio. E, por fim, analisar e estudar e refletir sobre os documentos emanados do Concílio Vaticano II, de modo especial, suas duas grandes constituições, a Constituição Dogmática Lumen Gentium e a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. No mundo, a situação também era muito complicada, porque a Guerra Fria, a divisão do mundo entre comunismo e Ocidente, que várias vezes tinha ameaçado provocar uma guerra mundial, tinha aparentemente amainado um pouco com o falecimento do grande líder soviético Stalin. Stalin morreu em 1953. Depois da morte dele, termina a Guerra da Coreia e sobe ao poder Nikita Khrushchev, né? E Khrushchev começa aquela política que os historiadores chamam de degelo, né? Aquele gelo começou a derreter, né? Era a política que se chamava da coexistência ou da competição pacífica, né? Khrushchev dizia que não era inevitável uma guerra final entre capitalismo e comunismo, porque o comunismo acabaria triunfando pelos seus próprios méritos, pela sua superior capacidade econômica, tecnológica e científica. Havia essa ingenuidade na época de acreditar nisso, né? Os soviéticos, em 1956, colocaram em órbita o primeiro satélite, o Sputnik, né? E muita gente acreditava que a União Soviética ia ultrapassar os Estados Unidos. Então, houve um período em que havia essa relativa distensão, mas isso piorou muito no final dos anos 50 e começo dos anos 60. No final dos anos 60, o Fidel Castro ganha a revolução e chega ao poder em Cuba. Então, a introdução de um regime que gradualmente vai se revelando comunista, porque no início não era claro, né? Vai trazer a Guerra Fria para o interior do continente. Esse é um fator fundamental para entender o golpe militar no Brasil, porque o golpe militar no Brasil, ele se dá com a ideia de equalizar a luta contra o comunismo internacional e a luta interna contra a ameaça da subversão. E as pessoas se assustaram com a possibilidade de uma chegada ao poder dos comunistas por causa de Cuba, porque Cuba é que trouxe o comunismo para perto. Antes, parecia uma coisa remota, né? E em torno dessas questões, as pessoas se dividiram muito, inclusive dentro da igreja. É impossível entender no Brasil como foi recebido o concílio, abstraindo do fato que nós vivíamos uma crise de radicalização que acabaria conduzindo muitos, inclusive alguns sacerdotes, a uma sedução da ideia da revolução, né? Da revolução, um engajamento excessivo no político, né? E no social, que acabou colocando em segundo plano as questões mais de fé propriamente, né? Mais eclesiásticas, mais de organização do povo de Deus, enfim, que o concílio tratava. Ora, já era um tempo de grande efervescência no campo das ideias e no campo da política, no campo da economia. A sociedade, sobretudo a do chamado Primeiro Mundo, ela ainda se ressentia muito da Segunda Guerra Mundial. Claro, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado há menos de 20 anos. Era um fato ainda bastante próximo. Depois se vivia dos reflexos dela,
Quer dizer, a gente sabe, terminada a Segunda Guerra Mundial, o mundo se encontrou dividido em duas áreas de influência, capitalista e socialista. Era o tempo da Guerra Fria, o que fazia uma grande diferença. Depois, havia os conflitos que eclodiam, né? A Guerra da Coreia, em 1953, a Guerra do Vietnã, que começaram em 1955, novidades outras, por exemplo, a criação do Estado de Israel, em 1949, a instituição da ONU. Começava-se também o processo, né, de descolonização da África, que começa já no final dos anos 50. A América Latina também, nós tínhamos já algumas experiências novas, quer dizer, tínhamos ditaduras novas. Tínhamos as antigas, como do Paraguai e da Nicarágua, que continuava, a Revolução em Cuba de Fidel Castro. Quer dizer, e depois também, né, o capitalismo assumia formas mais agressivas, na verdade, com as suas multinacionais em contínua expansão. Quer dizer, era um mundo em profundo processo de mudanças e também de grandes conflitos. Essa era a sociedade. Agora, outras novidades que a gente fala pouco, mas que tiveram um grande impacto. Imagina no campo da comunicação. A televisão foi inventada nos anos 30. Ela chega ao Brasil em 1950 e a televisão, já no tempo do Vaticano II, ela já tinha uma enorme influência. Olha, é evidente que a Igreja, antes do concílio, tinha uma visão de mundo particular, uma visão de igreja, uma visão dos próprios tratados da teologia e que difere essencialmente da visão pós-conciliar. Então se pode dizer, não é, que a Igreja, ela, né, em sua trajetória, tem uma tradição que é viva, dinâmica, e essa tradição passa por transformações profundas, não é? E não podemos dizer que simplesmente o Vaticano II continuou o que havia antes do concílio. Existe continuidade em certos aspectos, existe descontinuidade em outros. Então é possível falar, não é, de uma teologia pré e pós-conciliar, não é, de uma eclesiologia pré e pós-conciliar. É possível falar de uma visão de mundo pré e pós-conciliar. Então, nesse sentido, a Igreja, não é, que renasce do concílio é uma igreja muito distinta da igreja pré-conciliar. A grande diferença entre o período antes do concílio e depois é que o concílio representou uma reviravolta de alto a baixo nas estruturas, na vida da igreja, na teologia, na espiritualidade, na liturgia, né? Então, o concílio representou uma mudança de fundo na vida da igreja, colhendo muita coisa dos movimentos de renovação no campo bíblico, no campo teológico, no campo litúrgico, mas no concílio tudo isso floresceu, ganhou estruturas, legitimidade e claro, também toda a questão de uma igreja capaz de dialogar com o mundo moderno. A afirmação da igreja pré-conciliar, a igreja pós-conciliar, é uma simplificação de uma realidade mais complexa, mais profunda, que é a unidade da igreja. A igreja, Cardeal Newman, Beato Cardeal Newman, gostava de recordar, é um sujeito vivo que cresce no tempo, que se desenvolve no tempo. E o crescimento dos organismos vivos se dá a partir de dentro, não por acréscimos exteriores. Não é acrescentando coisa que uma árvore cresce, ela se desenvolve, assim como um ovo vira um passarinho pequenininho e depois grande e até canta no final, mas é um desenvolvimento interno. Assim é a igreja, uma só. A igreja é a mesma. É claro que pastoralmente, realmente, houve um antes e um depois do concílio, para melhor. Mas isso tudo foi preparado. Os estudiosos, por exemplo, o movimento litúrgico que desembocou no documento sobre a liturgia, Sacrosanto Concílio, ele foi preparado 100 anos. Lá começou num determinado mosteiro com tal Dom Guéranger, e foi 100 anos depois. Interessante, quando Dom Guéranger começou a trabalhar, o pessoal de cuidado com esse frade desmiolado.
A Cúria de Paris soltou um documento. Depois, 100 anos depois, debaixo da Basílica Vaticana, as ideias foram canonizadas. É bonita a nossa igreja, caminhando. Mas existiu sim, pastoralmente existiu um antes e depois. Porém, a igreja, nos princípios, é sempre a mesma. Não precisa ter medo. Se você tomar, por exemplo, um teólogo alemão chamado Peter Hindermann, ele vai dizer que houve uma ruptura entre a igreja pré-conciliar e depois do concílio. O cardeal Ratzinger, o Papa Emérito Bento, ele fala mais da continuidade, que houve continuidade. Aquilo que os teólogos chamam de ruptura, para o Bento XVI era uma continuidade. A igreja não sofreu ruptura nenhuma. Mas não dá para dizer que houve, não dá para esposar uma teoria só da ruptura ou só da continuidade. Eu prefiro um termo mais dialético, uma continuidade descontínua ou uma descontinuidade contínua. O que vem a ser isso? Naquilo que é o essencial, a igreja manteve ao longo da história a Eucaristia, por exemplo, o valor da igreja, como, de fato, transcendental. Então, aquilo que é o essencial da igreja, de fato, a gente pode dizer, houve continuidade. Mas a forma de ser no mundo mudou insensivelmente. A igreja mudou a sua forma de ser no mundo. Ela passa de uma igreja identificada como reino de Deus na terra para ser o seu sacramento sinal de salvação. Então a igreja não é mais o reino de Deus na terra, mas é o sinal do reino, é o sacramento do reino. E isso dá uma mudança bastante fundamental, porque a gente começa a reconhecer que é possível sim se salvar também fora da igreja. Que a minha geração toda foi educada acreditando que fora da igreja não há salvação. E depois nós fomos convidados pelo concílio a perceber que em outras expressões religiosas e cristãs também há sinais da salvação e possibilidade da salvação. Então, isso não dá para dizer que foi uma mera continuidade. Uma mudança substancial. Depois, a atuação laical, os leigos que começam de fato a adquirir cidadania eclesial, é diferente. É diferente. E nós já tivemos experiências fantásticas de cidadania eclesial. Então isso não dá para dizer que foi mera continuidade. Depois, o papel da hierarquia. Antes do concílio, a gente até dizia, onde está o bispo, está a igreja. Depois do concílio, já a gente não radicaliza tanto. Onde está a hierarquia a serviço do povo de Deus, junto com o povo de Deus, nesse conjunto, aí está a igreja. Então o papel da hierarquia muda. O sentido de missão, o decreto ad gentes, vai de fato colocar um novo sentido de missão. Não é mais simplesmente plantatio ecclesiae, como a gente dizia antes do concílio. Agora não. Agora nós somos chamados a discernir, a perscrutar os sinais do Espírito já presentes nas culturas. Então todo o tema da inculturação que o concílio desencadeia, dá para dizer um antes e um depois. O relacionamento com o mundo, a Gaudium et Spes, vai provocar uma verdadeira revolução em termos de posição. A igreja agora, ela não é mãe e mestra do mundo, mas a igreja aprende também do mundo. E a igreja vai começar
a abrir-se a um diálogo. A palavra diálogo é fundamental para definir também esse depois do concílio, né? O ecumenismo, importantíssimo ressaltar o ecumenismo, né? Não só com Unitatis Redintegratio, mas sobretudo com esse documento do concílio, que a igreja vai começar a provocar todo um diálogo com as outras igrejas cristãs. É muito interessante. E reconhecendo as outras religiões. E depois, não poderia deixar de falar da revolução em termos bíblicos. A Dei Verbum é fundamental para a gente entender também no concílio. Vocês imaginem que antes do concílio, nem as religiosas tinham acesso à Bíblia. E a Dei Verbum vai dizer para a gente favorecer o acesso à Bíblia a todos os cristãos. Então, hoje você pergunta para todos os cristãos, todos têm Bíblia em casa. Isso era uma realidade dificílima antes do concílio. Nós tínhamos aquilo que se chamava história sagrada, que não é a mesma coisa, porque era uma síntese elaborada pelos padres sobre a história da salvação. Mas a Bíblia, o texto bíblico, então a Dei Verbum é uma verdadeira revolução. E a Lumen Gentium, que dá outras coordenadas eclesiológicas. Por exemplo, recupera o bispo como pastor. Depois da Lumen Gentium e Christus Dominus, não dá mais para entender o bispo apenas como administrador eclesiástico. Não, o bispo é o pastor. E aqui eu creio que vem um ponto que precisa ser ressaltado da Lumen Gentium, do concílio. Antes do concílio, a unidade básica pastoral era a paróquia. A diocese praticamente não existia, porque as paróquias eram mônadas, isoladas. Com o concílio, com a Lumen Gentium, com a teologia da igreja local, a diocese vai se transformar na unidade básica da pastoral. Depois do concílio, não se entende mais paróquia isolada, padre franco atirador, né? Então, toda a colegialidade que a Lumen Gentium traz à tona muda. Então, em todos esses pontos, não dá para a gente dizer que é uma mera continuidade. Era uma igreja que eu diria um pouco mais fechada, uma igreja um pouco mais voltada para ela mesma. Era esta a perspectiva em que em Ribeirão Preto eu vivia como padre. João 23, logo que foi eleito Papa, num daqueles primeiros encontros com os cardeais, ele então anunciou que ia convocar um conselho. Dizem que na hora todo mundo ficou assim parado, ninguém podia esperar uma coisa assim. Então depois ele disse que aquilo foi como que uma inspiração, foi um vento que passou. Enquanto ele conversava com o cardeal Tardini, que era secretário de Estado dele, não é? Então veio aquela coisa assim, e ele viu que era a mesma coisa de Deus. Então anunciou o conselho, enquanto só o anúncio, a coisa correu pelo mundo, né? Agora temos que começar a nos organizar. Aí ele foi dando as orientações para como devia ser essa organização. O concílio não é para definir novos dogmas. O concílio, sabe o que é? É para sacudir a poeira que cobriu a igreja durante tantos anos. Então, aconteceu o seguinte, a igreja que deve ser sinal para todo mundo poder caminhar, a caminhada na vida, o concílio deve ser esse sinal, não é? O sinal está coberto de poeira, disso e daquilo. Então o concílio é para sacudir essa poeira e poder aparecer o sinal para todos, o sinal da igreja, para a caminhada de todos, né? Então aí já mudou, inclusive, a visão do concílio, não é alguma coisa que fica estática, não, é algo a caminho. A gente colocar, é uma igreja que está a caminho, não é? Então o concílio é isso, a igreja está a caminho, vamos fazer o possível para que essa caminhada possa ter o melhor êxito, não é?
na inspiração do Papa João XXIII, agora São João XXIII, canonizado, que tinha realmente uma grande abertura de coração a Deus, ao Espírito Santo, e muita coragem, porque ele sabia que haveria muitas resistências inicialmente, a questão de convocar um concílio. Por quê? Porque na Cúria Romana, sobretudo, havia a opinião de que não era necessário, visto que o Papa era infalível, então não era necessário um concílio. Mas João XXIII achava importantíssimo um concílio em que toda a igreja pudesse ser ouvida, sobretudo os bispos pudessem ser ouvidos. E ele tinha, claro, uma percepção muito grande de que a igreja estava precisando de uma renovação muito grande. Olha, esse concílio foi convocado por João XXIII e ele mesmo deu a linha. Ele disse assim: esse concílio não deve discutir doutrinas, declarar dogmas, porque a doutrina é sólida, ninguém está questionando a doutrina. A questão toda desse concílio é como comunicar essa doutrina para o mundo moderno, para que seja compreendida, para que seja acolhida, para que seja vivida. Então toda a questão é uma questão pastoral. Ele disse, é um concílio não dogmático, não teológico, mas pastoral, para que o povo possa receber a mensagem e acreditar. De fato, a grande constituição que marcou esse concílio chama Constituição Pastoral da Igreja no mundo de hoje, e que foi a mais característica de todo o concílio. Então se tratava de criar uma ponte entre a igreja e o mundo moderno, porque a igreja tinha evoluído pouco, as formas continuavam antigas, medievais, a missa em latim, de costas para o povo, o padre de batina, etc, etc, e o mundo lá avançando com outra linguagem, com outras propostas, com outras maneiras de viver. O Papa João XXIII convocou o concílio de maneira um pouco surpreendente, num dia 25 de janeiro, quando o Papa tradicionalmente celebra na Basílica de São Paulo, fora dos muros, ainda hoje o faz. E tem uma oração, um momento ecumênico na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Depois dessa celebração, o Papa falou aos cardeais e aos que o acompanhavam que ele tinha intenção de convocar. Aliás, foi ali mesmo que ele anunciou a intenção de convocar o concílio. Ele não tinha ainda praticamente falado sobre isso publicamente com ninguém. E foi ali que ele anunciou. E aí criou-se todo um alvoroço, né, com a ideia do concílio, e certas perplexidades entre alguns que achavam que não era tempo, que o concílio seria uma empreitada muito difícil, inconveniente e assim por diante. Mas começou-se a preparar o concílio. O Papa João XXIII logo encarregou uma comissão preparatória e esta comissão preparatória, naturalmente, teve tempo de organizar um esquema para depois, então, iniciar os trabalhos do concílio. Houve a convocação, né, de todos os bispos do mundo para participar e a abertura se deu em outubro, 11 de outubro, me parece, de 1962. E quando o Papa o anuncia, é um fato inesperado. Mas a gente pode ver que já outros papas tinham pensado em algo parecido. Por quê? Porque o Vaticano I é um concílio que não foi terminado. Ele aprovou apenas 2 documentos e por causa da invasão de Roma pelos piemonteses em 1870 ele foi interrompido e nunca mais retomado. Então a gente vê que, por exemplo, o Papa Pio XI tinha pensado nisso. Ou de retomar o Vaticano II para concluí-lo, ou de convocar um novo concílio. O Papa Pio XII também tinha pensado nisso. Chegou inclusive a formar comissões, né? O Santo Ofício chegou a fazer sondagens a respeito, mas acabou não chegando a bom termo. Porém, agora, quer dizer, pensando bem, não foi uma novidade absoluta, mas mesmo assim, ele causou surpresa quando foi convocado. Quando João XXIII anuncia o concílio, na realidade foi uma reunião, era no fim da Semana da Unidade dos Cristãos, 25 de janeiro de 59, ele celebrou
na Basílica e pediu um encontro com os cardeais presentes. Eram poucos, eram 17. E aí ele leu o discurso dele dizendo que, tremendo um pouco de emoção, né, mas com uma determinação humilde, ele diz humilde determinação, que ele estava convocando 2 eventos, um sínodo para a URB, para a Diocese de Roma, e um concílio para a Igreja Universal, e que era para buscar um adornamento, uma renovação da Igreja, e, de outro lado, buscar a unidade dos cristãos. Isso foi uma bomba. E ele escreve no diário dele, né, que ele falou e pediu que os cardeais, né, se manifestassem, e ele disse que teve um estrondoso silêncio. Ninguém abriu a boca, né? Que foi recebido o discurso dele e o jornal do Observatório Romano não sabia o que fazer, deu 3 linhas. No dia seguinte, a imprensa mundial, né, eu peguei o New York Times, o Le Monde, os jornais da Itália, o mundo inteiro falando, fervendo, e o Observatório Romano quieto. Na segunda-feira nada, na terça nada, na quarta nada, na quinta-feira nada, e na sexta-feira reproduz um artiguinho que saiu no Avvenire da Itália, do cardeal de Milão, Montini. É vergonha, né? Jornal nenhum copia de outro jornal, para dizer, eles não sabiam o que fazer com a batata quente, que foi João 23 dizer, vou convocar um concílio para a igreja. E aí, muita indecisão, ninguém sabia. E esse negócio da unidade dos cristãos, as outras igrejas todas comentando, mas também não tinha muita perspectiva. Mas, olha, tem erros, e a igreja os condenou, e de maneira muito severa. Mas ele disse que hoje ele achava que o remédio para isso tudo não era repetir condenações, né? Mas que era o remédio da misericórdia. E de se empenhar para que a verdade fosse apresentada de uma forma que as pessoas pudessem entender. Então, que uma coisa era a substância da verdade, a outra coisa era a forma como ela era apresentada, e que o magistério, isto é, a doutrina, tinha que ter um caráter eminentemente pastoral. Essa é uma novidade de fundo. Pois bem, neste clima é que nós acolhemos a notícia que o Papa João XXIII decidiu convocar um concílio. No começo a gente se contemplava, mas concílio para quê? E logo agarramos a afirmação do Papa, que desejava um concílio para um agiornamento na igreja, para uma atualização dentro da igreja. E aí começamos já a rezar por esse bendito concílio e navegar na esperança, na esperança. O Papa João XXIII era um homem corajoso, alegre, propositivo, não é? Ele tinha em mente, eu arriscaria dizer, ele tinha em mente o desejo de Deus. Eu, como teólogo, poderia dizer as agendas, os conteúdos também, que deram à luz os grandes documentos, os esquemas de debate. Mas espiritualmente falando, o Papa João XXIII era um homem de simplicidade profunda e profundidade simples, digamos assim. Ele era um homem perspicaz, intuitivo e, ao mesmo tempo, aquele velho padre da roça, como ele gostava de se dizer. Me parece que, do trabalho missionário dele entre o Ocidente e o Oriente, que ele teve muito contato com a comunidade judaica, cristãos orientais, como núncio apostólico, etc., ele funcionou como uma antena que capta alguma coisa que vem do céu. E ele sentiu esse desejo, sentiu dentro do coração da igreja palpitar, né, esse desejo que o Espírito Santo comunica intimamente de uma igreja viva, que diz algo para o tempo presente, que abre janelas e se areja, que olha o mundo e sai em missão e que pode curar suas feridas institucionais históricas, trabalhando o essencial, a caridade, o serviço, a comunhão. Ele olhou para isso,
abriu as janelas e disse, olha, tá vendo esse ar fresco da manhã, quando ele voltou lá de São Paulo Fora dos Muros para o escritório, né, diante da equipe de assessores próximos? Para isso a gente tem que ter um concílio. Então, como disse, havia toda uma dinâmica e o João 23, então, disse, vamos fazer o concílio. Eu estudei em Roma uma época e um irmão que trabalhava no Vaticano e nos dava algumas palestras, ele dizia assim que um dia perguntaram ao João 23, para que um concílio? Para quê? Olha, se os bispos vierem, se conhecerem um pouco mais e amarem mais a igreja, está feito o concílio. Só isso. João 23 tinha uma sensibilidade diferente. Nós estamos vivendo a pós-modernidade, a questão da sensibilidade é muito importante. E ele viveu esta sensibilidade lá naquele tempo, há 50 anos atrás, um pouco mais. Era um homem sensível à condição humana. Aqui está o segredo do Concílio Vaticano II e que assumiu de João 23 exatamente essa perspectiva. Foi uma surpresa, alguns ficaram chocados, mas ele foi firme, né, no seu propósito. Não é porque ele fosse teimoso, não, ele de fato, podemos considerar isso como um evento do Espírito, né, que supera também, né, as nossas capacidades, né, e então acho que a gente deve reconhecer, né, a importância, né, do Papa João 23 para a convocação do concílio, mas não só isto, ele também abriu, né, e presidiu a primeira sessão, não é? Eu acho que para nós entendermos o Vaticano II é preciso conhecer o discurso de abertura, Gaudet Mater Ecclesiae, do dia 11 de outubro de 1962. É muito interessante que esse discurso ele está, em grande parte, baseado na reflexão do padre Yves Congar, dominicano, sobre a verdadeira e a falsa reforma na Igreja. Esse é um livro do Congar, que data de 1950, que foi lido e profusamente anotado pelo cardeal Roncalli no tempo que ele era núncio em Paris. Hoje, esse exemplar do Vraie Fausse Réforme dans l'Église está no Museu de João 23, em Bérgamo, e a gente pode apreciar as anotações que o Papa fez. E observar essa relação da reflexão de Congar com o discurso Gaudet Mater Ecclesiae. E o Papa João 23 tinha muita visão disso, de que era necessário de reinserir a Igreja no mundo, reinseri-la. Isso significava também, então, de atualizar a Igreja, ou seja, ouvir o que essa sociedade moderna tinha a dizer à Igreja, porque ela era praticamente rejeitada, a sociedade, a modernidade, tudo aquilo que vinha da modernidade. E o concílio quis ouvir de novo o mundo e, por assim dizer, resgatar tudo aquilo que eram valores da modernidade e acolhê-los dentro da vida da Igreja, seja no seu pensamento, por isso também a teologia, digamos, a doutrina do Concílio Vaticano II, ela é muito atualizada, muito modernizada, digamos assim, se essa palavra é boa, enfim, porque ela acolheu muitos valores da modernidade para dentro do seu próprio pensamento. Então, essa reinserção, e que significava também perguntar à Igreja a si mesma o que é a Igreja. Ela se pergunta a si mesma o que ela é, na verdade, e como ela pode levar ao mundo de hoje a luz de Cristo. Veja, o concílio, me parece, foi muito bem organizado, não é? Então, nós tínhamos toda manhã uma sessão, não é? E a gente escutava os oradores falando em latim e as intervenções que ele fazia também eram em latim.
nós fazíamos sempre as nossas reuniões, todo dia, discutir os assuntos, então a gente escolhia quem é que ia falar em nome dos outros. Então, quando se levantava um bispo brasileiro para falar, dizia, eu estou falando em nome de tantos, de um peso muito grande, né? Em vez de falar em nome dele, ele falava em nome de 50, 100, etc. Eu me lembro de como o Dom Fernando, que era bispo de Goiânia, a gente o escolhia muitas vezes porque não só ele falava muito bem, mas ele é muito afirmativo, né? E, então ele sempre, a gente pedia a ele para ele falar em nome, aquilo que nós estudamos juntos, né? E nós aprovamos entre nós, então que não fosse cada um falando, não falasse seu nome não. Podia falar também, mas a gente queria que aqueles que participavam dos grupos nossos, que eles falassem em nome do grupo, em nome da Conferência dos Bispos, né? Então, realmente, isso era muito interessante. Dom Fernando falava muitas vezes, Dom Cândido Padim falava muitas vezes, como é que chama aquilo que era da liturgia? Beneditino, como Dom Cândido também. Bom, o que era responsável pela liturgia, sobretudo no documento sobre a liturgia, tomou a palavra muitas vezes, e ele era um beneditino que conhecia muito bem a liturgia, né? E com isso, muita coisa foi se modificando, por causa das intervenções, né? Porque você fazia uma intervenção, ou em nome próprio de um grupo, aqui você tinha que entregar por escrito. Uma equipe grande ia examinar essas coisas, e então ia dar o parecer dela, devolvia com o parecer dela. Se você concordasse com o parecer dela, bem, se não, você tinha direito de pedir destaque, né? Olha, e até o fim. As discussões, tinha a sessão, quando se colocava um documento em votação, a primeira sessão era só para colocar as coisas, não é? E aí começava a votação, serve ou não serve como documento? Só isso, entra ou não entra, né? Então, sendo positivo, então agora vamos estudar ponto por ponto, de maneira que não era aprovar um documento, não. Você aprovava quase que linha por linha, pedacinho por pedacinho, né? Depois, e também com o direito de você fazer as observações. Então, aí vinha a primeira votação, em que você podia dizer sim, não, sim com... como é que é o nome em latim? Sim com emenda, né? Quer dizer, você até concorda com o documento, mas a maneira, por exemplo, como ele foi redigido, a expressão de certas palavras, então você supõe, você quer com emenda, aí você apresenta por escrito a sua emenda. Essa emenda vai para uma comissão para ela estudar. Se ela acha que vale mesmo, ela inclui no documento. Se ela acha que não convém, ela explica por que não convém. Então, na sessão, vem a emenda tal apresentada, a comissão achou que não convém. Quem fez a emenda tem direito de pedir destaque. Tá? Então, ele vai dar o destaque numa sessão, tem a sessão para isso, e aí o destaque dele ou vai ser aceito ou não. A vantagem nossa é que nós ficamos na mesma casa, a Domus Maria, que era uma casa de hospedagem, dirigida por religiosos, não são religiosos de congregação, pessoas religiosas, um grupo de pessoas religiosas, não é? E muito atenciosas, muito dedicadas, né? Então o fato de nós estarmos ali e permitir que a gente não só vivesse na mesma casa, mas convivesse, então aquilo para nós foi excelente, né? À tarde nós fazíamos a nossa sessão, né? Para poder ver o que saiu lá, o que precisa de uma explicação e como é que nós vamos nos posicionar. Acham que tal coisa pode ser falada, fulano de tal, o que ele propôs aqui pode ser em nome de todos? Então, se todos não concordam, ele vai falar em nome de 30. Os outros ou se abstêm, ou então apresentam a coisa de outro modo. Cada um tem direito de falar, se inscrever e falar, não é? Agora, a gente achava que, uma vez que nós éramos um episcopado assim, unido, não precisava que todo mundo falasse. Concílio, primeiro, muita gente. Nunca teve uma assembleia assim, nem a Assembleia da ONU. É tanta gente, nem os parlamentos.
E ninguém sabia o que era um concílio e como trabalhar num concílio. Claro que o simples fato de anunciar provocou na igreja toda centenas de estudos, de livros sobre os concílios anteriores. Então houve uma revisitação histórica a todos os concílios e a partir daí uma nova consciência do que seriam os concílios. Um impacto grande, por exemplo, no concílio anterior não teve nenhum bispo da África. Havia bispos europeus na África como missionários, mas logo de cara, no cortejo de entrada, você tinha mais de 100 bispos muito jovens, 30, 31, 32 anos, que João XXIII nomeou, aquele tumulto das independências, né, no ano 1960. Então ele trocou, né? Por exemplo, o arcebispo de Dakar era o Lefebvre, depois ficou célebre no concílio, e ele colocou um jovem bispo africano. O arcebispo de Elizabethville, no Congo, né, Katanga, ele virou bispo auxiliar de Salvador, na Bahia, né? Deixou de ser arcebispo e botou também um jovem bispo congolês lá para ser bispo. Então, o impacto dessa presença do mundo inteiro, os outros concílios não tinham isso, né? Eram uns 320 bispos da Ásia, uns 300 da África, 900 aqui da América, um pouco mais de 1000 da Europa. Então, de repente, você tinha uma igreja com centenas de rostos diferentes. O dia da primeira sessão, né, chamava Congregação Geral. Então, as congregações eram exclusivas para os bispos e os peritos. E a primeira foi aberta aos jornalistas, puderam assistir à missa, né, declaração que estava aberto, o concílio, no dia 13 de outubro de 62. Aí o secretário disse, exiant homines, né, todo mundo para fora, que não for padre conciliar, saiu todo mundo, abriu a sessão, que era para votar a constituição das comissões. Então tinha aquelas comissões na fase antepreparatória, as 10 comissões da fase preparatória, tudo isso morreu em junho de 62, e aí o concílio tinha que criar os seus órgãos de funcionamento, né? Porque a redação, você faz um discurso na aula conciliar, mas você tem que depois incorporar as votações, as modificações. Então tinha que eleger as comissões. Eram 10 comissões, mais o secretariado, e eram 24 membros, 16 eleitos, 8 nomeados pelo Papa. Então abriu a sessão para essa votação, o secretário do concílio diz, olha, vocês estão chegando, cada um de um canto do mundo, ninguém se conhece, a gente vai ter que eleger os que são os mais adequados para cada comissão. Então, para a gente não perder muito tempo, teve aqueles que já têm 4 anos trabalhando nisso, que eram aqueles 860 e tantos trabalhando, e a gente, para ajudar vocês, já fizemos uma lista, né, com os nomes dos mais adequados. Claro, vocês são livres em votar em quem quiser, mas aqui a gente já estava distribuindo a lista. E o cardeal de Lille, na França, Liénard, né, se levantou e pediu a palavra. E o presidente da sessão, Tisserand, disse que não dava a palavra, porque a sessão não previa nenhum discurso, nenhuma intervenção, que era só para votar. E disse, continua entregando as listas. E ele disse, não, mas eu vou falar. E aí pegou o microfone e falou, bom, nós não nos conhecemos, mas queremos nos conhecer. Então, que se suspenda a sessão, nos dê 2, 3 dias para os episcopados se consultarem e tudo, e a gente pensar quem são os melhores. Aí um aplauso na aula conciliar, pronto, derreteu a primeira sessão, 10 minutos depois, o jornalista ainda estava ali na porta, saiu todo aquele povo, quer dizer, começou e acabou em 10 minutos, mas virou de ponta cabeça o concílio. Inicialmente estava tudo preparado com projetos feitos por comissões da Curia Romana. Quando o concílio se reuniu, como disse, e rejeitou esse trabalho preparatório
e começou praticamente do ponto zero, que fizeram? Nomearam comissões dos próprios padres conciliares para os diversos temas, que foram preparando os documentos. Havia as discussões dentro da comissão. Quando estava maduro, passava para o plenário. Uma discussão no plenário, se apresentavam emendas, voltava para a comissão. A comissão reelaborava de acordo com as propostas e voltava para o plenário. Às vezes, até 3 vezes, dependendo dos documentos, né? O documento, por exemplo, o decreto sobre o ecumenismo foi percorrendo todas as sessões, até chegar ao fim, né? E a declaração sobre a liberdade religiosa foi o último documento aprovado, realmente demorou, e foi, apesar de ser um documento muito breve, foi o que mais tempo levou para ser aprovado e o que teve mais votos contra. Mas, no fim, também se conseguiu levar para frente. Toda uma metodologia que depois ajudou muitíssimo as reuniões da CNBB. Havia a pesquisa inicial, um documento preparatório que servia de base para as discussões, ia depois para os círculos, depois ia para o plenário, depois ia a votação frase por frase, sim, não, juxtamodo, mais ou menos, e depois a votação em plenário. Uma dinâmica muito participativa. Foi um diálogo institucionalizado. O concílio era um diálogo muito amplo. A novidade do concílio era o seguinte, é que havia um diálogo em que ninguém era excluído. De modo que o Papa, quando ele começou o concílio, ele disse, primeiro eu vou dar a palavra à Cúria Romana para organizar o concílio, né? Bem, ele sabia que a Cúria Romana não estava tão entusiasmada, mas ela tinha essa contribuição. E ela preparou. Mas na hora que essa preparação era realizada e que os bispos chegaram para o concílio e que receberam os documentos, né, elaborados pela Cúria Romana, eles viram que esses documentos não correspondiam aos desejos do Papa, às orientações do Santo Padre, João 23. E então houve uma discussão muito bonita, né? E os teólogos ao lado, uma discussão firme, mas muito fraterna, em que, então, alguns bispos diziam, bem, se a Cúria preparou, vamos seguir isso. E outros diziam, mas se o Papa nos deu orientações e nós vemos com a nossa autoridade suprema de concílio que essas orientações não estão bem, né, satisfeitas nos documentos da Cúria, nós devemos deixar esses documentos e recomeçar o concílio pela base. Então isso foi uma decisão muito importante que foi tomada, gente, exatamente na data, né, de 20 de novembro de 1962. Então houve uma reunião e um voto dos padres conciliares. Então, nesse caso, a maioria era favorável, né, a deixar de lado os documentos antigos e a recomeçar o concílio pela base. E a maioria foi obtida, mas não era uma maioria de 2/3, como era exigido pelo próprio regulamento do concílio. Então, nessa hora, o próprio Papa, com a sua autoridade, interveio e disse, não, está aprovada essa maioria, né? Bem, e aí a gente pode dizer, o concílio se encontrou na sua identidade, né? Como o diálogo, todos discutiram, aqueles, por exemplo, que tinham preparado os documentos que foram deixados de lado, eles puderam defender. Qual a diferença? É que no concílio, todos podiam tomar a palavra, mas ninguém falar de autoridade. Ele devia de falar dando razões. E o concílio apreciava o conteúdo, as razões dadas, de modo que o diálogo era um diálogo objetivo. De modo que nós podemos dizer o concílio foi um caso muito bonito para o mundo de hoje, de um diálogo que pode se chamar democrático,
mas é mais do que democrático, porque tinha confiança que todos ali amavam a igreja e não se tomava nenhuma decisão definitiva sem uma maioria, quase a totalidade dos padres conciliares. O que quer dizer que era uma democracia que acreditava nos participantes e dava ocasião a todos, o que enriqueceu muito o concílio, né? Fazendo com que não representa uma tendência, né, da igreja, mas representa de fato o ensino de toda a igreja em um clima de confraternização, em um clima sempre de excelente diálogo. Porque o Vaticano II não veio para anular os concílios precedentes. Ele veio para atualizar a igreja para os nossos dias. Então, é sempre a mesma igreja que, no momento oportuno, soube dar esse grande passo. Mas eu não me situo entre aqueles que são os adeptos da ruptura, não. Eu acho que houve, sim, uma importante evolução na caminhada eclesial nossa. A igreja não existe por sua autoproclamação, mas a igreja existe por de fidelidade à palavra de Deus, à revelação divina, à palavra de Cristo e a serviço da palavra de Deus. Por isso, a serviço da evangelização. Então, esses dois documentos que, não por acaso, são chamadas constituições dogmáticas e que dão a definição final. Qual é a tua base? A partir do que você fala? A partir de que certeza a igreja existe e fala? É a palavra de Deus. Igreja, quem és tu? Portanto, dizer ao mundo, dizer a si mesma, quem és tu? Quem é a igreja? Isto aparece na Lumen Gentium, que é, para mim, o documento principal, básico do concílio. Todos os outros documentos do concílio, fora esses dois, são desdobramento disso. Portanto, o documento sobre a liturgia, Sacrosanto Concilium, a igreja, qual é a tua missão? Celebração dos divinos mistérios e assim por diante, né? Afinal, tudo aquilo que é próprio da liturgia. Como vais exercer esta missão hoje, no mundo mudado? Aí a necessidade de inovar, de modificar as maneiras de celebrar para melhor conseguir, como diz lá a Sacrosanto Concilium, dar possibilidades ao povo de Deus de ter proveito da liturgia, né? De participar, né? E de, portanto, se beneficiar deste bem que é a liturgia. O documento, por exemplo, sobre os leigos, ele está com a raiz na Lumen Gentium, onde se fala justamente a igreja é composta pelo povo de Deus, que é a igreja de batizados, e aí tem um capítulo sobre os leigos, e por isso depois vai ter o documento lá sobre os leigos, a Apostolicam Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos na igreja, participando da missão da igreja, o documento sobre o clero, né, Presbyterorum Ordines. Da mesma forma, partindo da Lumen Gentium, vai dizer, afinal, qual é a missão do clero na igreja atual e como melhor exercer essa missão. O documento sobre os bispos, né, Christus Dominus, da mesma forma, sobre os religiosos, ainda assim. Depois sobre as missões, né, Agentes, da mesma forma. E a grande constituição pastoral, Gaudium et Spes, também ela, sem a Lumen Gentium, não se pode compreender, né? A Gaudium et Spes, de fato, é uma constituição pastoral que fala exatamente como a igreja, no mundo de hoje, deve compreender a sua missão e compreender o mundo. E daí tem toda aquela questão da abertura ao mundo, tem a questão também da compreensão do homem, da sociedade, a compreensão da própria religião e a finalidade da religião e assim por diante. Enfim, as realidades do mundo, como compreendê-las e como interagir, né? Evangelho e realidades do mundo, a missão da igreja diante e no meio das realidades do mundo. E assim todos os documentos do concílio também sobre o ecumenismo. Qual é a tua missão, igreja? O diálogo com todos os cristãos. Sobre o diálogo interreligioso, da mesma forma. Aquele outro documento que sobre a cultura, da mesma forma. O documento importante, né, Nostra Aetate, né, onde se fala, por exemplo, da relação com as outras religiões não cristãs, o judaísmo, sobretudo, e o islamismo,
Da mesma forma, igreja, qual é a tua missão e como vais exercer essa missão no mundo atual? Então, é um concílio eclesiológico que diz de nova forma aquilo que a igreja é, e partindo daquilo que a igreja é, a missão da igreja que se desdobra. E aí, então, todos os documentos que traduzem a missão da igreja. São as constituições, né? Então, só pelo nome já demonstra qual é a importância, né, destes documentos em relação aos outros, né? Nós temos estas 4 constituições, temos 9 decretos e 3 declarações. Então, os documentos mais importantes são exatamente esses, né? As 4 constituições, né? Eu acho que a gente pode ler, né, pode relacionar esses documentos de várias maneiras, não é? Podemos seguir a ordem que nós encontramos no compêndio, podemos também seguir a ordem em que eles foram publicados, né? Então, se a gente seguir a ordem do índice, né, nós vamos colocar a Lumen Gentium em primeiro lugar. Se nós colocarmos seguirmos a ordem cronológica, vamos começar pela Sacrosanto Concilium, que a liturgia foi o primeiro, né, a ser aprovado, né? Mas eu gostaria, acho que, de começar pelo último, né, que foi aprovado, se não me engano, foi a Dei Verbum, né? Foi sobre a Palavra de Deus. E é um documento muito breve, né? Acho que são 5 capítulos somente. São poucas páginas, mas é um documento, é uma pérola, né, do Concílio Vaticano II, que fala exatamente da centralidade da Palavra de Deus, né? Nós somos, a Igreja nasce da Palavra de Deus, porque a Palavra não é somente algo que Deus dita ou Escritura, não, a Palavra de Deus né, o Logos, né, é o próprio Jesus Cristo, né? Ele é a Palavra. Na Palavra Deus se comunica a nós, né? O que Ele nos fala é Ele mesmo, né? E esta comunicação de Deus que Ele faz de si mesmo, de fato, transforma a nossa vida e cria a Igreja, né? A Igreja nasce exatamente da Palavra de Deus. Então, a gente poderia, a partir disso, então, tomar, né, a Lumen Gentium, né, fala exatamente sobre a natureza da Igreja, a sua missão, né? A Igreja ela é um evento da Palavra, né? Porque ouvindo, né, o anúncio do Evangelho, isto provoca um impacto em nós e isto muda a vida da gente. Isto cria novas relações, relação com Deus e relação com os outros. Então, isto é a comunidade eclesial, esta é a Igreja, né? E por isso, então, a Igreja é de fato fruto, né, da proclamação da Palavra de Deus. Mas esta Igreja, ela não vive fechada em si mesma, né? Ela não está, né, não é um clube, né, fechado em si mesmo, né, que encontrou Deus e que curte Deus. Não é assim, né? Não, ela recebe, mas ela também deseja, ela quer, né, anunciar. Por isso, então, a missão da Igreja, que é a missão de evangelizar. Evangeliza no mundo, né? O mundo é o outro em relação à Igreja e para quem a Igreja também deseja anunciar a Palavra de Deus. A mesma riqueza que ela recebe, ela deseja partilhar com o mundo de hoje. Por isso, então, a Gaudium et Spes, as relações, né? A Igreja que reconhece a autonomia, né, das realidades seculares, valoriza de maneira positiva, mas também não é cega as suas contradições, os seus sofrimentos, as suas angústias. Então a Igreja faz, né, das alegrias e esperanças, angústias e tristezas também a sua, mas para também anunciar aquilo que é a sua riqueza. Então, um documento Gaudium et Spes, né? E a Igreja não só anuncia como um programa de governo. A Palavra de Deus não é só uma bandeira. A Palavra de Deus não é uma ideia, não é uma ideologia, uma doutrina. Não, a Palavra de Deus é a realidade, né,
que nós vivemos, é o mistério no qual nós estamos mergulhados. E isto se dá exatamente através da liturgia. O Evangelho não é só um programa de ideias, não. O Evangelho é a realidade ou o mistério no qual nós mergulhamos. E isto se manifesta de modo mais evidente, modo sacramental, exatamente, na celebração da Sagrada Liturgia. O Concílio Vaticano II, ele nos seus grandes documentos, por exemplo, no documento que é a Constituição sobre a Revelação, ele começa declarando, né, que ele vai, então, elaborar uma doutrina que prolonga e aperfeiçoa a doutrina católica já expressa no Concílio de Trento e no primeiro Concílio Vaticano. Mas é interessante que ele faz isso, né, de uma maneira que amplia a perspectiva, né, de modo que, por exemplo, sobre a revelação, ele insiste muito, né, na visão da revelação como um dom de Deus, amor à humanidade, e a fé como sendo a verdade da inteligência e a verdade da vida. Ao passo que nos concílios precedentes havia uma preocupação mais de responder aos erros sobre a revelação e sobre a fé. Particularmente no Concílio Vaticano I, havia o racionalismo que era visado e a proposição da fé como sendo a verdade revelada acima da razão, mas sem contradizer em nada a razão, nem a filosofia, nem as ciências, etc. Então, a gente pode dizer que o primeiro momento importante do concílio foi quando o concílio conseguiu elaborar, né, e homologar o grande documento que é a Constituição sobre a Liturgia. Esse é o primeiro grande documento na segunda sessão do concílio, né? Portanto, né, em 1963, né? Então, juntamente com o decreto, né, sobre os meios de comunicação social. Então, olha, esta Constituição, né, que se chama justamente Sacrosanctum Concilium, essa Constituição aprovou tudo aquilo que o Espírito Santo, vamos dizer assim, tinha sugerido, tinha inspirado na igreja, nas comunidades particulares, nas paróquias, nas dioceses, no sentido de participação dos fiéis na liturgia. De modo que é uma linda definição da liturgia, né? Uma doutrina muito bonita e uma grande insistência. A palavra-chave é participação. Né? Ninguém assiste mais. Ninguém vem à igreja para ver, né? Então nós estamos na liturgia para participar. De modo que o concílio insiste também, mas na necessidade de preparar para a participação. Tanto que é nesse ponto que, na época pós-conciliar, a gente seguiu essa exortação à participação, mas talvez em alguns lugares isso tenha faltado. Né? E hoje nós precisamos de intensificar, né? Não há participação sem preparação. Né? Então é muito bonito. Né? Nós temos assim, por exemplo, um decreto sobre a missão dos bispos com insistência sobre a colegialidade. E começa mesmo por dizer que a vocação dos bispos é primeiramente uma vocação de pastores de toda a igreja, antes de serem pastores de cada diocese. Nós temos então documentos importantes sobre determinando melhor o apostolado dos leigos, como deve ser reformada a vida religiosa, como o Evangelho deve hoje considerar as religiões não cristãs com todo o respeito, com todo o carinho, vendo que elas têm muitas verdades, mesmo até boas instituições que ajudam, né, os seus fiéis, né, a valorizarem as suas vidas e buscarem a salvação. E então há um grande decreto importante sobre a atividade missionária da igreja, né, no mundo de hoje. E há um documento ainda que eu queria lembrar, que me parece muito importante, é o documento sobre a liberdade.
não é, sobre a liberdade religiosa, mas que é, no fundo, a liberdade humana. E nós temos, então, não é, nesse documento, não é, uma coisa importante: a Igreja, nos séculos passados, ela tinha condenado as liberdades modernas e até no meio disso os direitos humanos, porque vinham numa atitude polêmica, atacando a Igreja, como se fosse então a verdade contra a revelação. Agora a Igreja, desde o Espírito de Vaticano II, diz: vamos dizer o que é a liberdade, né? E que a Igreja é pela liberdade, que tudo na vida da Igreja e na sociedade deve ser feito num clima de liberdade. É um documento muito bonito, né? Muito bonito mesmo, que nós devemos estudar no nosso trabalho social, né? Esta declaração sobre a liberdade religiosa no concílio. E fermentando isso tudo, animando isso tudo, iluminando essa caminhada, os documentos luminosos do Concílio Vaticano II. As 4 constituições, 2 sobre a Igreja e a outra sobre a Palavra de Deus e a outra sobre a Sagrada Liturgia e outros decretos também iluminando a nossa caminhada. Uma caminhada bonita, uma caminhada de pés no chão, coração voltado para a Trindade e uma paixão, um entusiasmo por Jesus. Porque nós também tínhamos o Perfecte Caritatis, que falava sobre, um dos documentos do concílio, que fala sobre os institutos religiosos, que tinham que entrar nisso, e acabar com aquela ideia de um estado de perfeição. Não! Os religiosos são aqueles privilegiados para o amor, eles que têm que dar a vida, e eles se dedicar aos outros. Então, foi uma mudança muito grande, e esse adornamento tomou a Igreja, os institutos, de alto a baixo, portanto. Também outro documento que me parece importantíssimo, a Nostra Aetate, né? Que diz que há verdade nas outras religiões, porque se a gente pensa, parece impossível, mas há 50 anos atrás, batizava-se as crianças no útero, os missionários batizavam 500 por dia, tinha que a pessoa ficar segurando o braço do missionário, porque se não fosse batizado, ia para o inferno. A convicção era essa. Não é batizado, não é salvo. Vai para o inferno. Minha avó, que era uma pessoa, uma santa senhora, muito católica, sempre que falava, fulano perdeu o bebê, a primeira preocupação, deu tempo de batizar? Batiza. Se não deu tempo de batizar, o bebê está salvíssimo, tadinho do bebê, o que ele fez na vida para não se salvar? Não, né? É claro que tem todo sentido batizar, meus netos todos são batizados, mas, quer dizer, o batismo é um sinal de pertença a Jesus Cristo, e se ele não pôde acontecer porque morreu antes, meu Deus do céu, ou se ele não pôde acontecer porque eu nasci em outra cultura, eu nunca ouvi falar de Jesus Cristo, mas eu vivo eticamente e bem na minha cultura, na minha fé, em outra religião, eu não vou para o inferno, pelo amor de Deus. Deus pode mandar alguém para o inferno porque é de outra religião. Vai mandar um hindu para o inferno? Vai mandar Gandhi para o inferno? Certamente Gandhi está num lugar muito melhor do que um monte de católicos, né? Um homem como Gandhi. Então, isso para nós parece tão óbvio, né? Mas há 50 anos atrás não era, né? Não podia casar católico com protestante. Não se casava. E era uma complicação. Um tinha que abjurar. Né? Um tinha que abjurar da sua religião. Então o Vaticano II abriu para isso, né? Não, há sementes de verdade nas outras religiões e, portanto, os católicos têm que dialogar. Fala sobre tudo, quer dizer, do ecumenismo, que é com as outras denominações cristãs, protestantes e ortodoxos, mas com o judaísmo e com o islã, né? Que tem um Deus único e tal. O diálogo com as religiões politeístas vai vir depois, né? Mas hoje está acontecendo. Gente de uma linha que diz que foi a Gaudium Spes. Porém, eu tenho a impressão que todos são importantes. Tudo. Porém, espinha dorsal, eu acho que é a Lumen Gentium e a Gaudium Spes. Os dois se complementam. Um pega a igreja por dentro e outra a igreja para fora. Eu acredito. Ela tem uma característica muito curiosa, porque ela é, ao mesmo tempo, um documento fundamental do concílio, né, juntamente com a Lumen Gentium, né, e depois
eu diria com a Gaudium Spes, ela é um documento fundamental, mas é um documento menos evoluído. É o feto nos primeiros dias, cujo desenvolvimento foi maior no tempo de recepção. Eu dou, por exemplo, costumo dar um exemplo, né? Quando se discutiu a Constituição da Revelação, a discussão conciliar ela seguia diversas fases, né? No final da discussão, ela entrava numa fase em que se procurava a unanimidade, que se queria praticamente que os documentos fossem votados na unanimidade. Então, você procurando unanimidade, você faz uma porção de concessões, né? O número 25 da Constituição da Revelação tratava do uso da Sagrada Escritura na igreja, né? E ele recomendava a Lectio Divina, a leitura orante. Mas os conservadores não aceitavam a expressão Lectio Divina, porque diziam, né, que a Escritura deve ser lida para nós conhecermos os conteúdos da fé. E a Lectio Divina não visa conhecer os conteúdos da fé. A Lectio Divina visa você se posicionar em relação a Deus, em relação a Jesus, né? Então, eles não aceitavam a expressão Lectio Divina. O que fizeram os progressistas? Omitiram, né? Mudaram. Onde estava a Lectio Divina, puseram leitura espiritual da Bíblia. E eles, então, os conservadores votaram a leitura espiritual da Bíblia. Só que os progressistas entendiam isso como Lectio Divina. E vai ter que esperar Bento XVI para falar da importância da Lectio Divina no sínodo da palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Então, esse é um exemplo típico, né? Como é que a doutrina formal, explícita, né, da Dei Verbum, né, está muito em germe ainda. Não está perceptível. Você, no feto, você não pode ver as características no primeiro, no segundo mês, as características do oitavo mês. Olha, os documentos mais inovadores são também os mais importantes, né? O concílio, então, elaborou e divulgou 4 constituições. E dentro dessas constituições, uma se refere à liturgia, que a igreja é uma comunidade orante que celebra, né? Depois, segundo, sobre a própria igreja, o que é a igreja na sua identidade, a igreja é povo de Deus, a igreja é corpo de Cristo, etc. Terceiro, a igreja no mundo de hoje, qual é a função, a missão dela. E quarto, a palavra de Deus. Não tem igreja que não tem esses 4 pés, né? A sua identidade, quem ela é, povo de Deus. Segundo, a sua carteira de identidade, que é a Bíblia. A vida da palavra, a palavra que convoca, congrega, constitui a igreja, né? Vamos rezar, vamos fazer um versículo bíblico, vamos, etc. É a partir daí que se congrega a comunidade. Terceiro, a igreja que tem a missão no mundo, a vida é pregar o evangelho, é apostólica, né? E quarto, a igreja que vive da Eucaristia. Tem que celebrar Cristo vivo, presente, né? Então, o documento assim mais novidadeiro, que teve impactos mais diretos e imediatos, foi o primeiro que foi discutido sobre a liturgia, porque ali mudou o modo de rezar missa, né? Ficou do latim para a língua vernácula, ficou de costas para o povo de frente agora. Depois música, era só órgão, aquela música clássica, meio gregoriana, então mais solene. Agora música normal, música popular, com ritmos populares. O padre também tem comunicação mais imediata, direta com o povo, tenta falar um pouco mais rasteiro, compreensível, né? E sobre a Bíblia, sobretudo. Enfim, uma mudança muito grande, né? Com participação dos leigos nas várias partes da missa, na leitura, no serviço, também nos comentários. Agora tem os vários ministérios dando, inclusive, a comunhão. De modo que a novidade maior foi ali. Inclusive, quando hoje tu fala para o povo, o que é o concílio? Pensa logo na mudança da missa.
E na mudança do tipo de padre. Antigamente o padre era só batina, com o guarda-chuva na mão e às vezes o breviário debaixo do braço. É como o padre Cícero, um pouco clássico, né? Agora não, o padre vai como todo mundo, às vezes tem uma cruzinha, etc., para distinguir, né? Para saber que é um sacerdote. Então foi a liturgia a mudança maior, viu? Bem, a segunda também, é muito claro, é a relação com o mundo. Então agora uma igreja tem uma comunicação mais direta, conversa sobre os problemas da sociedade moderna, por exemplo, da pílula, planejamento familiar, a questão do compromisso político, que a igreja tem que dar uma orientação para os cristãos votarem de maneira inteligente, lúcida, não se deixarem cabrestar ou enrolar pelos políticos, enfim, uma relação mais crítica frente à sociedade, na América Latina, uma igreja profética, etc., não é? Portanto, uma relação muito importante. Então, essas duas mudanças foram as maiores, tanto na missa como na relação com o mundo, com a sociedade. A muito custo se chegou, né, a elaborar a Lumen Gentium, né? Ela provocou grandes discussões, talvez as maiores discussões do concílio. Por quê? Porque ela permitiu conquistar uma primeira posição. Essa primeira posição, ela exprimiu com palavras maravilhosas logo no início, né? A igreja não é a salvação. A igreja é o sacramento, quer dizer, é a expressão histórica da salvação. Expressão histórica da união com Deus e da unidade de toda a humanidade. Essa foi a grande primeira vitória do concílio. Quer dizer, não vamos pensar igreja, vamos pensar humanidade. A igreja tem uma função a desempenhar, como o ministro, o servidor, o empregado tem uma função a desempenhar na sociedade. Mas a igreja não são aqueles que servem, não são os funcionários públicos. A igreja é a sociedade. Nós não podemos reduzir a igreja ao funcionalismo, à hierarquia. A igreja é o povo de Deus. A igreja não vive para triunfar historicamente. A igreja vive para a santidade. A vocação universal da igreja é a santidade. A igreja se realiza no céu, é o capítulo 7º. E a grande realização histórica da igreja é a Virgem Maria, não é o Papa. Essa foi a grande conquista da Lumen Gentium. Depois dessa vitória, as outras são decorrência. É um documento central do concílio, porque o tema da igreja, que é o tema de que trata essa constituição dogmática, a luz dos povos, embora a expressão luz dos povos se refira a Cristo, não à igreja. O título ficou Lumen Gentium, mas é referido a Cristo. Então esse documento, como que ele aprofunda, ele cristaliza as intenções mais genuínas do Vaticano II. Ele é definido como o concílio da igreja sobre a igreja, como disse um grande teólogo no imediato período pós-conciliar. É a primeira vez que um concílio trata de modo vasto e profundo do tema eclesial, assim, de modo articulado, e o principal documento onde isso se faz é a Lumen Gentium. A principal novidade dela, eu diria o seguinte: do ponto de vista da história, da reflexão sobre a igreja, do ponto de vista da eclesiologia, ela faz dois movimentos. Um primeiro que é aprofundamento. Ela aprofunda a noção de igreja. Até então se considerava a igreja prioritariamente com a noção de sociedade. Corpo de Cristo, povo de Deus, mas prioritariamente como sociedade. O Concílio Vaticano II faz um aprofundamento extraordinário com a noção de sacramento. Igreja como sacramento universal da salvação. Então é um aprofundamento espiritual, teológico da noção de sociedade extraordinário. E depois tem uma ampliação. Todos os estudiosos da eclesiologia são unânimes em que antes do Concílio Vaticano II, ao se falar de igreja, fundamentalmente se falava da hierarquia, sobretudo do papado. E a Lumen Gentium trata da igreja, também tem o Tratado da Hierarquia, no capítulo 3º, evidentemente, mas fundamentalmente a igreja é tratada como comunidade dos batizados, dos discípulos de Jesus, uma comunidade de fé, esperança e caridade, como o próprio concílio diz.
Então a gente costuma dizer que houve um aprofundamento com a noção de sacramento e uma ampliação da compreensão com a noção de comunidade, povo de Deus. É bonito que esse documento começa a pensar que Deus salva em comunidade. Este é um projeto bonito. Então Deus salva a comunidade. Depois, esta comunidade, então, ela participa do sacerdócio de Cristo. Ela é participante. Cristo é sacerdote, é um mediador. Então a sociedade, o sacerdócio de Cristo. Como é que nós vamos entrar dentro desse sacerdócio do Cristo? Nós temos então a possibilidade dos sacramentos. Os sacramentos inserem então a comunidade toda dentro desse sacerdócio de Cristo e dentro do povo de Deus. Depois nós temos também os carismas na igreja. Deus dá os carismas, são dons que o Espírito Santo livremente dá às pessoas para todo este projeto. Depois temos também o ecumenismo, a capacidade de ver também com os não crentes e também aqueles que não receberam a mensagem do Evangelho, não conhecem. A igreja também, como totalidade do povo de Deus, compreende que aqueles que não receberam o anúncio do Evangelho têm também os meios em que Deus concede à pessoa e à consciência para que ela possa encontrar a salvação. E finalmente, só para dar alguns tópicos justamente, a igreja é missionária. Ela continua como povo, como totalidade de povo, sendo missionária, evangelizadora e anunciadora do projeto, o amor do Pai, a vida nova em Cristo e a realidade da vida nova trazida em Cristo. E o projeto é Cristo. Então em Cristo vemos este modelo de união ao Pai, de revelar o amor, da misericórdia, do serviço a todas as pessoas, aos pobres, aos doentes, aos apóstolos, a este povo de Deus. Então nós vemos uma complementaridade. Que bonito este documento que nos coloca dentro desta visão tão viva da igreja e atual. Volta para si. Quem somos nós? E essa foi a primeira Constituição, a grande Constituição dogmática Lumen Gentium, que significou o autoconhecimento da igreja. A igreja, como se dizia, adentra, para dentro. É claro, como dizia, dentro da primeira perspectiva, a igreja voltada sobre si mesma, a Lumen Gentium privilegiou fundamentalmente a concepção da igreja como povo de Deus. Ou seja, em lugar de partir de uma concepção hierárquica e uma sociedade estruturada, que era a teologia tradicional, que vinha desde os tempos, pelo menos, do século XVI, dos tempos da Reforma, na polêmica antiprotestante, se focalizou a igreja como povo de Deus. Ou seja, fundamentalmente é isso, um povo convocado por Deus, como Ratzinger a definiu nas suas lições de eclesiologia, definiu assim, é a assembleia daqueles que foram convocados pelo Pai em torno da mesa do Senhor. A assembleia, ou seja, é a multidão. E a multidão convocada, por isso é a igreja, pelo Pai, por Deus Pai, porque somos chamados em torno da mesa do Senhor, em torno da Eucaristia. Então, isso teve como consequência, claro, olhar muito mais a igreja num nível horizontal e não uma pirâmide com uma construção de uma catedral gótica que vai apontando para a altura. Não. Era a fraternidade, era realmente o povo de Deus, né? Que é outro importantíssimo documento, né? Eu acho que não foi apenas uma, foram várias inovações, né? Que essa é a Constituição essencialmente sobre a Igreja. Agora, eu coloco como ponto central a mudança de enfoque. Quer dizer, por quê? É reafirmada a Igreja na sua doutrina tradicional. Não se nega o valor da hierarquia eclesiástica, mas ela traz uma novidade muito interessante, quer dizer, o conceito da igreja povo de Deus, já presente na Bíblia, ele é resgatado. Quer dizer, além disso, é muito insistido no ministério comum
de todos os fiéis, que eu acho que também para os nossos dias é uma coisa fundamental para a nossa fé. O documento Lumen Gentium da Igreja com o povo de Deus. Da Igreja não simplesmente com uma estrutura visível, hierárquica, piramidal, mas como comunidade de cristãos e cristãs, claro, reunido em torno dos seus pastores, que vive o Evangelho e caminha nas sendas de Jesus. Então, essa nova eclesiologia que o Vaticano II trouxe, que é o resgate, no fundo, da experiência das primeiras comunidades, do cristianismo dos primeiros séculos, numa visão atual. O concílio está reunido para responder basicamente a duas perguntas, a duas questões. Primeira, Igreja, o que dizes de ti mesma? Quem tu és? Segunda questão, Igreja, qual é a tua missão? Qual é a tua missão? No contexto, evidentemente, atual, de um mundo mudado, de uma cultura mudada, e, portanto, Igreja, que dizes de ti mesma? Quem és tu? Qual é a tua identidade? Qual é a tua autocompreensão? Quem és tu? E qual é a tua missão neste mundo mudado, nesse mundo cheio de novidade, de desafio? Como vais exercer esta missão? Porém, nós compreendemos, por isso, para mim, o documento básico é Lumen Gentium, que é a autocompreensão da Igreja. Não define nada de novo sobre a Igreja, mas traz uma forma nova de se compreender a Igreja diante da sua realidade no mundo. Há um capítulo na Lumen Gentium que é formidável. É o capítulo 5, a Santidade Universal. Vamos parar de canonizar Papa, Padre e Freira. É preciso ter a consciência de que a santidade é para todos. No final dos tempos, vamos ser realistas, não vai haver nem Papa, nem Bispo emérito, que pena. O que vai acontecer? Só duas classes de pessoas, os santos e as santas, os diabos e as diabas, não tem coluna no meio. Se esta é a realidade final, então vamos valorizar o capítulo 5, a santidade universal na Igreja. As inovações teológicas da Lumen Gentium são resultado de uma volta para as raízes da Igreja. Então, não é como se a gente jogasse a antiga oliveira no lixo e pegasse um broto novo de algum outro lugar. O que acontece na Lumen Gentium? A Igreja está disposta a se podar. Tudo aquilo que foi excesso, tudo aquilo que foi secundário, tudo aquilo que foi se acumulando, a Igreja disse, vamos fazer uma poda para que a energia se concentre no essencial. E aí a energia, que é se voltar às fontes, às raízes, como acontece numa planta, né, suscitou um brotamento novo, porém novo naquele contexto, mas a partir de elementos fundamentais que são novos, porque são sempre do Evangelho de Jesus Cristo. E aí tem alguns temas. Dizer a Igreja povo de Deus foi um grande tema. Alguns diriam novo, mas na verdade não é novo, porque a Igreja como povo de Deus é da teologia judaica da aliança. Começa com Abraão, começa depois, sobretudo a partir do Êxodo, que ganha volume no Antigo Testamento, com os profetas, eu serei vosso Deus, vós sereis o meu povo, as 12 tribos, a comunidade profética, real e sacerdotal que caracterizava Israel, né? O espírito de profecia, os juízes, a celebração contínua da aliança, a educação do povo, a fidelidade a Adonai, ao Deus da lei, da Torá, né? Então, a travessia do deserto, buscar a terra, ser um povo de sacerdotes, nação santa. Esse tema é antigo, mas ele retorna com força renovada, como uma inspiração para aquela década e até hoje, né? A inspiração então não é um produto daquela reunião de 1962 a 65. E tem um argumento no Evangelho, quando Jesus não escolhe um modelo meramente sinagogal, ou Jesus não escolhe um modelo assim judicatório, como alguns queriam, legalista, para a comunidade dos discípulos. Ele escolhe 12 pensando uma renovação do povo de Israel. Então o próprio Jesus sugere a Igreja como povo de Deus. Esse é um tema fortíssimo.
E com base no batismo. Outro tema importante, a dimensão pneumatológica da igreja. Ou seja, a igreja tem uma dimensão que é essa presença do Espírito Santo que a atravessa, que a incentiva, que a anima, né? Se Jesus é fundador da igreja, desde os apóstolos, com certeza o Espírito Santo é cofundador. E aí a Lumen Gentium, ela inclusive vai afirmar nos números 4 e depois no 12, sem falar outros, que a igreja é inclusive governada, guiada, conduzida por essa dimensão carismática, que não é privilégio de um movimento ou de outro, mas de todo o povo de Deus, que é templo do Espírito Santo. Um outro tema forte, a partir daí, o protagonismo, a cidadania eclesial, a maioridade eclesial dos leigos e leigas, constituídos uma nação profética, um povo messiânico a partir do batismo, que não evangelizam por concessão da hierarquia, mas evangelizam por mandato batismal. O batismo faz deles evangelizadores e abre-se a perspectiva dos ministérios, dos movimentos leigos, dos conselhos pastorais mais participativos, ou consultivos ou deliberativos, de um episcopado menos monárquico e mais colegial, colegialidade e comunhão, outra inovação da Lumen Gentium, que, repito, não foi invenção do concílio, mas retomada da igreja primitiva, do primeiro milênio, dos Atos dos Apóstolos, né? Uma igreja também que se entende como sacramento de salvação, sinal, uma parábola viva do reino de Deus, e não apenas uma instituição, uma sigla, né? Um aparato jurídico e burocrático. Isso tudo é renovado, isso tudo é podado em função de uma evangelização mais ativa. E, finalmente, entre outras, né, novidades, eu destacaria uma igreja que entende o diálogo com os sujeitos, com o mundo, com as culturas, não apenas como uma agenda humana, antropológica, também tem esse peso. Mas por quê? Porque Deus estabelece um diálogo de salvação com a humanidade. E desse diálogo de Deus com a humanidade, Jesus é a palavra definitiva desse diálogo, é o verbo que dá movimento a esse diálogo. A igreja, então, é convidada a aprender de Deus, desse mistério da Trindade e da encarnação de Jesus, né? Ela é convidada a aprender do próprio Deus, a fazer também um diálogo de salvação com a humanidade, sendo porta-voz de Jesus no mundo. E aí o diálogo se torna o que a gente chama categoria teológica, um elemento de revelação bíblica, não apenas um método ou uma moda tirada de outra fonte. Também se incrementa com outras fontes de antropologia, de método pastoral, mas a intuição de uma igreja em diálogo com o mundo vem da palavra de Deus. Jesus é esse diálogo entre Deus e o homem, revelado, que se torna para a igreja uma proposta de missão. Ela aprende de Jesus a dialogar com o mundo. Nesse sentido, a Lumen Gentium é inovadora por repropor com coragem, com base sólida na Bíblia e na patrística, esses elementos que fazem da igreja não uma outra igreja, mas aquela original que Jesus quis, com o rosto renovado para aquele tempo atual. Ela vai tratar daquilo que é a origem da igreja e, portanto, a igreja vai de volta àquilo que é a sua fonte, que é o dinamismo, ao mistério trinitário de Deus. A Lumen Gentium vai dizer que a igreja é o povo de Deus reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí uma novidade também no conceito, não que ele não existia, mas a forma como ele passa a existir, o conceito igreja, povo de Deus. Já com fundamento na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, mas que no decorrer da história esse contexto não foi muito focado, e o Concílio Vaticano II vem utilizar esse conceito e também reestruturando, reconfigurando toda a dimensão missionária e pastoral da vida da igreja a partir desse conceito. E finalmente, então, mas é interessante, no finzinho do concílio, né? Último ato, a Constituição Gaudium et Spes, era o coroamento. Tanto que houve uma discussão dessa Constituição, que é a Igreja e o mundo, desde o começo do concílio. Foi andando, né? Foi atravessando o concílio até chegar ao último dia. E é interessante que nesses últimos tempos, nesse clima de diálogo,
muitas conferências chegavam a se perguntar, mas devemos tomar essa posição tão grande, por exemplo, condenar a guerra, condenar o armamentismo, não é? Nós devemos hoje propor doutrina não é, de uma ética, que veja a família, que veja a cultura, que veja a política, que veja a economia, as relações sociais. Esse documento era maravilhoso, mas será que nós podemos lançar isso no mundo de hoje? Convém? Então, veja o diálogo, né? E foi nesse momento, por exemplo, que eu pude apreciar o valor daqueles encontros que as conferências nacionais dos bispos da Europa, da África, da Ásia, sobretudo da América Latina, esses encontros muito importantes, e nessa hora, a importância da nossa Conferência Nacional, né, que insistia sobre a urgência mesmo dessa constituição pastoral, né, sobre a Igreja e o mundo, a Igreja procurando iluminar o mundo moderno para que ele encontre os caminhos da justiça social, os caminhos da verdadeira paz. Né. E então veio a outra grande Constituição, a Gaudium et Spes, para mostrar que a Igreja vive no mundo. E qual é o relacionamento da Igreja com o mundo. Então, são dois temas, mas completamente conexos. Olhando para nós e olhando para fora. A Igreja ad intra e a Igreja ad extra. Olha, a Gaudium et Spes, naturalmente, que ela foi aprovada num contexto diferente do nosso. Nós não vivemos mais nos anos 60. Agora, não é esse o ponto. O ponto é que ela estabelece critérios, linhas de pensamento, fixando critérios de abertura da Igreja para o mundo, que para mim vão ser sempre atuais. Por quê? Porque sempre vão aparecer desafios novos. E à luz da fé, como é que nós devemos responder? Quer dizer, eu acho que a Gaudium et Spes, ela nos oferece essa possibilidade. Quer dizer, o contexto dela não é o mesmo, mas a proposta dela continua valendo. Quer dizer, porque a Igreja sempre vai ter que procurar respostas novas para o contexto em que vive. E aí o documento chega fornecendo essa base. Então, para mim, ela é muito atual. Esses dias atrás eu estava lendo de novo a Gaudium et Spes, né? E à luz dos problemas que nós estamos vivendo no mundo de hoje, todas essas mudanças que estão ocorrendo, de novo a gente se surpreende com a atualidade, né, a pertinência, né, daquilo que este documento nos fala ainda hoje. E a grande Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, também ela, sem a Lumen Gentium, não se pode compreender, né? A Gaudium et Spes, de fato, é uma Constituição pastoral que fala exatamente como a Igreja, no mundo de hoje, deve compreender a sua missão e compreender o mundo. Então, aí tem toda aquela questão da abertura ao mundo, tem a questão também da compreensão do homem, da sociedade, a compreensão da própria religião e a finalidade da religião e assim por diante. Enfim, as realidades do mundo, como compreendê-las e como interagir, né? Evangelho e realidades do mundo, a missão da Igreja diante e no meio das realidades do mundo. A Igreja vinha de um sofrimento, desde o Concílio de Trento, de se ajeitar para responder o confronto com o protestantismo. O protestantismo falava uma coisa, a Igreja definia, e foi 400 anos nessa trabalho. Com o Vaticano II, a Igreja disse, não, vamos para um diálogo com o mundo e também com os não crentes e assim por diante. Nesse sentido, então, foi uma grande abertura de diálogo. Dizem os historiadores e também os teólogos que fizeram o Concílio Vaticano II que a Gaudium et Spes praticamente era o grande e o único projeto de João XXIII em relação ao Vaticano II. Quando ele pensou o concílio, ele pensou nesse adjornamento da Igreja, não é? Uma Igreja que volta às fontes bíblicas e patrísticas, e praticamente o grande projeto do Vaticano II, não é a Gaudium et Spes, não é? Então se pode dizer que é o documento, talvez, o mais importante do Concílio Vaticano II, não é?
E é um documento, vamos dizer assim, também que em suas intuições e eixos fundamentais é o mais instigante e o mais desafiante ainda hoje. Existem análises da Gaudium et Spes que são muito circunstanciadas daquele tempo, não é, dos anos 60, mas as intuições básicas e os eixos fundamentais continuam eminentemente atuais e instigantes. Então é um documento que propôs à igreja adornar-se, colocar-se ao dia, não é, com o mundo moderno. Uma igreja que estava distante dos valores, das conquistas da humanidade, das ciências modernas. Então houve todo um esforço da igreja colocar-se, não é, na ordem do dia, esse adornamento. Não é? E a Gaudium et Spes então estabelece com relação ao mundo uma outra postura. Ao invés de uma postura apologética, uma postura de diálogo, e ao invés de uma igreja pensando em ela estar no topo da pirâmide social, uma igreja que quer colocar-se a serviço de toda a humanidade. Não é? Então, nesse sentido, é o grande documento, é a grande proposta, a mais desafiante, e que ainda hoje continua a nos desafiar, porque a igreja, nesse sentido, deu passos, mas em muitos outros aspectos também retrocedeu. A Gaudium et Spes, ela também recebe um movimento que já vinha pelo menos desde 1891, que é o movimento social, o movimento da questão social, o movimento da doutrina social da igreja, que começou, stricto sensu, com Leão XIII, o autor da Rerum Novarum, num tempo em que essas coisas novas, Rerum Novarum significa coisas novas, essas coisas novas era exatamente o processo de industrialização, que estava criando um novo jeito de ser na sociedade. Nós tínhamos o operário e o patrão. Já havia passado a revolução comercial, nós estávamos agora na revolução industrial. E esses operários têm direitos, têm deveres. Por outro lado, tem uma proposta de organização da sociedade vinda do socialismo e outra proposta do capitalismo. E o mundo vai se polarizando nessas duas propostas, talvez na época antagônicas. Hoje se tenta pensar um social capitalismo, alguma coisa assim. Mas na época isso não era pensável. A Rerum Novarum começa isso, depois de 40 anos vem a 40º ano, e nós temos a Mater et Magistra, já com João 23, e na antevéspera do Concílio Vaticano II tivemos o problema dos mísseis em Cuba, um problema da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, que levou o diplomata João 23, ele era diplomata, a quase que assim, já no caminhar da carroça do Vaticano II, a publicar a Populorum Progressio e a Pacem in Terris. Depois Paulo VI vai promulgar a Populorum Progressio, e nesse miolo o Concílio Vaticano II trata da questão social com a Gaudium et Spes, mostrando que a igreja ela não é simplesmente uma censora da sociedade que diz está certo, está errado, está certo, está errado. Ela quer promover na sociedade a alegria e a esperança. Por isso, se a Lumen Gentium é o documento sobre a igreja, ela dizendo quem ela é, a Gaudium et Spes é o documento sobre como a igreja vê a sociedade. Que ela começa justamente pelo que é o centro do giro copernicano que o concílio dá na concepção de igreja, de Deus, de tudo. Quando ela diz que as alegrias, as esperanças, as angústias e os sofrimentos dos seres humanos são as mesmas da igreja. Quer dizer, que o centro da preocupação da igreja, o ponto de partida do pensar, do falar, do sentir da igreja é o ser humano, é o mundo, é a humanidade, né? Porque até então predominava uma noção de que a religião, a fé, tem que lidar com as coisas que estão fora do mundo, né? E justamente a Gaudium et Spes aterrissa tudo, né? Karl Rahner, o teólogo alemão católico muito importante, foi o grande pensador, o grande articulador disso, né? Ele e outros teólogos ilustres, mas ele eu acho que mais importante, né? Porque é um giro antropocêntrico. Então a igreja, na verdade, ainda vivia na Idade Média. A Idade Média tem uma concepção teocêntrica do mundo, da sociedade, né? E justamente a modernidade faz esse giro antropocêntrico e a igreja não acompanhou. Essa foi a grande genialidade de João 23. João 23 percebeu essa defasagem, essa distância que havia entre o discurso da igreja e o discurso do mundo, né? E a igreja não chegava nas pessoas.
Ainda estava com um discurso, né, que botava a transcendência separada da imanência. Então eu acho que a Gaudium et Spes é um documento que consegue justamente aterrissar a transcendência na imanência e dizer que a Igreja quer ser perita em humanidade. Eu acho fantástica essa expressão, né? Que a Igreja tem que ser perita em humanidade, né? Ela tem que conhecer os seres humanos. Então os pastores reunidos em concílio, o que eles têm que aprender é conhecer suas ovelhas, que hoje têm dramas, problemas, interpelações muito diferentes do que tinham as pessoas antes, né? Hoje é um mundo científico, um mundo técnico, um mundo digital, um mundo que avança. A Igreja tem que estar sintonizada com essas coisas. Senão ela fala um discurso, responde a perguntas que ninguém fez, né? E faz um discurso que está acima da vida normal das pessoas, né? Então acho que a Gaudium et Spes é o que consegue melhor sintetizar esse espírito novo que o concílio trouxe. Olha, a Gaudium et Spes, claro, Lumen Gentium, Verbum Dei, todos são documentos importantes, mas a Gaudium et Spes é uma... Aliás, ela inicia assim, as alegrias e as esperanças, os sofrimentos do povo de Deus são as alegrias, as esperanças da Igreja. Olha que maravilha! A Igreja sintonizada com a sociedade. A Igreja em sintonia com essa. Então, os grandes temas bonitos, os grandes sofrimentos do povo de Deus são os temas e os sofrimentos da Igreja. Então, esta sintonia é um caminhar lindo, difícil por certo, desafiador, mas é isso que é a Igreja no mundo de hoje e que o concílio jogou essa perspectiva. De modo que o concílio vai longe. É preciso aprofundar, é preciso cavar nesse grande acontecimento da Igreja. E a Igreja vem fazendo isso, pode ver cada ano com alguma coisa. A Gaudium et Spes é como a Igreja se vê inserindo-se no mundo, quer dizer, no seu diálogo, no seu viver no mundo e na história. Como é que a Igreja hoje, na história de hoje, no mundo de hoje, como é que ela vive, quais são os grandes valores que ela propõe, e aí entra de novo a questão do diálogo também. A Igreja deve estar constantemente em diálogo com a sociedade, com a cultura, com a história, com aquilo que é a vida humana do momento histórico. Nos leva à justiça social, a pensar nos pobres e tudo mais. A grande Constituição que marcou esse concílio chama Constituição Pastoral da Igreja no mundo de hoje, e que foi a mais característica de todo o concílio. Então se tratava de criar uma ponte entre a Igreja e o mundo moderno, porque a Igreja tinha evoluído pouco, as formas continuavam antigas, medievais, a missa em latim, de costas para o povo, o padre de batina, etc, etc, e o mundo lá avançando com outra linguagem, com outras propostas, com outras maneiras de viver.